Universidades federais vão conseguir funcionar até o final do ano com o orçamento que elas têm? Olha, de acordo com as próprias universidades, a resposta é não. Enquanto isso, a gente vê recordes em emendas parlamentares e de fundo eleitoral. São escolhas, né? Vamos conversar um pouquinho com o economista Davi De Castro, que ele vai explicar um pouquinho melhor pra gente. Então, Davi, vamos lá. Como é que tá a questão orçamentária das universidades federais? Sofia, a crise pode ser profunda se nada for feito imediatamente. 2023 nós tivemos um ano razoável por conta da PEC de transição, que permitiu que o orçamento das universidades tivessem aí uma recomposição, né, do processo de austeridade que vem acontecendo desde 2016, desde o governo Temer. Porém, para o ano de 2024, essa lógica de austeridade fiscal muito dura para os gastos sociais, repetindo, né, para o povo, volta de forma muito dura, com meta de déficit zero, novo arcabouço fiscal, todo esse funcionamento, penalizando, como sempre, a parte mais fraca na política, que é a sociedade, o povão. E a universidade, que produz ciência, produz tecnologia, desenvolve tecnologias na área médica, na área de saúde, enfim, que melhoram a vida do povo, elas estão sendo duramente penalizadas, né, com esse orçamento, e algumas universidades não conseguem funcionar até o final do ano com o orçamento que foi destinado para elas. Elas podem fechar as portas antes do ano acabar. Entendi. A gente tem alguns exemplos aqui de universidades federais que a gente pode dar uma olhada. Claro, Vamos lá para Federal da Bahia? perfeito. Então a gente tem aqui, isso aqui é o orçamento de 2024 da Universidade Federal da Bahia. É o menor desde 2014, ou seja, nós estamos falando de anos de crise profunda de governos de extrema-direita, né, Sofia? Uhum. Governos golpistas, governos autoritários, antidemocráticos, que odiavam a educação. E o orçamento de 2024, em termos reais, é o pior, deixa lá. Falando aí em orçamento destinado ao funcionamento da universidade, tá? Tirando pagamento de salários, professores, técnicos administrativos e etc. Aí na matéria, Sofia, eles vão falar que a Universidade Federal da Bahia recebeu para 2024 um orçamento 7% menor do que no ano passado, tá? E que, se aplicar a correção inflacionária, a defasagem vai ser ainda maior, tá? Eles teriam que ter mais 21 milhões aí só para igualar o que tiveram em 2023. Então, eles estão perdendo orçamento em relação ao ano passado, tá? O que é muito ruim. No teto do Temer, o orçamento ficava congelado, né? Então, você só fazia a recomposição da inflação. No caso das universidades, nós não estamos tendo um congelamento, estamos tendo um derretimento de recursos, né? Para algo tão importante assim. Aqui eles vão mostrar dados da crise que eles vivem, só que, Sofia, isso se estende para todas as universidades. A UFRJ também está em um estado crítico esse ano no que se refere ao orçamento para o funcionamento normal, água, luz, sabe? Assistência a estudantes. A crise é tanta, Sofia, que talvez ela não consiga funcionar até o final do ano com o que ela tem. Vamos ver, a gente tem um vídeo aqui do Tarcísio Mota falando disso, né? Vamos ver. Fala, galera, acabei de sair aqui de uma reunião na UFRJ, chamada pela reitoria da UFRJ e pelo conjunto das direções, dos centros, de toda a comunidade acadêmica da UFRJ. E para que eles pudessem apresentar à bancada de deputados federais uma situação orçamentária que é dramática. A universidade não tem recursos para sustentar o seu funcionamento para depois de julho, que não há recursos para o investimento, para a recuperação de todo o déficit, todo o problema que a UFRJ tem. Isso é grave. A UFRJ presta um serviço fundamental para a cidade, para o estado e para o país. É ciência, é tecnologia, inovação, é saúde, é educação. Nós saímos daqui com um compromisso de articular a bancada do Rio de Janeiro, numa reunião com o ministro Camilo, com o presidente Lula, para expor essa situação e dizer que é preciso recompor o orçamento
da universidade. Além disso, pela Comissão de Educação, vamos trabalhar por uma audiência pública que possa dar mais visibilidade a essa situação e possa mobilizar a sociedade. Chega, nós derrotamos o bolsonarismo, mas precisamos ampliar o orçamento das universidades e da UFRJ em especial. Que a UFRJ conte com o nosso apoio, com o nosso empenho, no nosso mandato. Perfeito. Então você vê, é realmente uma situação periclitante, né? Até julho, estilo, faltam 5 meses ainda de orçamento para fazer o básico. É muito lamentável, Sofia, é muito lamentável. Tem um negócio interessante nesse debate que é o seguinte: quando os economistas liberais sugerem políticas de austeridade fiscal muito duras, eles falam o seguinte: porque tem muita coisa supérflua que dá para cortar, tem muito gasto que é desnecessário que dá para cortar. A austeridade fiscal, segundo eles, obriga o governo a fazer boas escolhas. Qual foi a escolha deles? Cortar recurso para a universidade. Não é para ela melhorar a qualidade do ensino, não, Sofia. É para ela continuar funcionando. Isso não faz sentido não faz absolutamente nenhum sentido do ponto de vista social. A austeridade fiscal, então, ela corta do lado mais fraco, né, que é o lado do povo. Enquanto isso, tem muita gente que ganhou muito nesse orçamento de 2024, ao passo que as universidades perderam. Sofia, a Antifis, ela produziu uma nota falando quanto que as universidades precisam para chegar ao fim do ano, tá? Aqui a gente não está falando de uma ampliação da qualidade das universidades, é só para ela continuar funcionando, tá? Como hoje. Aí, no decorrer da nota, depois quem quiser ler a íntegra da nota, lá embaixo eles vão mencionar os desafios aqui, vão botar 3 tópicos aqui das sugestões que eles têm para o governo federal, de forma a estabelecer um funcionamento minimamente adequado das universidades nesse ano, tá? Aqui eu vou focar no segundo tópico, que é o acréscimo, Sofia, de 2,5 bilhões nos recursos discricionários no PELOA 2024, tá? Que vai fazer isso totalizar aproximadamente 8,5 bilhões, que é o valor, Sofia, vou repetir aqui, tem que botar mais 2,5 bilhões no orçamento delas, aí eles vão falar que é um valor um pouco inferior ao orçamento de 2017 do governo golpista de Michel Temer. Então eles estão pedindo um valor para chegar perto do golpista Temer, tá bom? 2,5 bi para conseguir alcançar o Temer. Realmente a situação tá... Porque para quem achava que a meta zero e o novo teto de gastos não teriam impactos concretos, tá aí. Para quem achava que seria o fundão eleitoral que sofreria cortes, ou as emendas parlamentares que sofriam cortes, a situação que temos agora é essa. São as universidades que estão sofrendo cortes, os servidores sem aumento, enfim. É muito lamentável. Sofia, uma pergunta que todo mundo deve estar se fazendo aí. Davi, mas, a crise fiscal e não sei o que, não sei o que lá. Sofia, vamos olhar aqui quanto que foi destinado ao fundo eleitoral nesse ano? 4,9 bilhões. Valor assustador, porque o governo mandou na proposta inicial o orçamento, quem manda é o executivo, o Congresso, então ele monta uma peça orçamentária com quase 1 bilhão de recursos daí para o fundo eleitoral, para as campanhas dos partidos, é legítimo, ok. Só que no Congresso eles ampliam isso para 4,9, para quase 5 bi. Eles somam aí 4 bilhões no orçamento para o fundo eleitoral dos partidos. 4 bi. E a gente está precisando só de 2,5 para as universidades, né? Para elas funcionarem como funcionavam em 2017. Não é muita coisa que a gente está pedindo. Esse valor, Sofia, do fundão eleitoral é praticamente o dobro do valor de 2020 nas eleições municipais de 2020, as últimas. O dobro. Ou seja, é inadmissível, é irresponsável. Isso daí não faz sentido nenhum, você dobrar orçamento de fundo eleitoral em relação a 2020 e penalizar as universidades dessa forma. Quem presta um serviço para a sociedade que a gente pode cortar são os partidos políticos, as campanhas dos políticos ou as universidades, sabe? Então, é uma escolha que não tem cabimento e a sociedade precisa saber como essas escolhas estão sendo feitas, né? Para não cair
nesse conto que não dava para fazer nada. Daí também tem as emendas parlamentares, né? Que eu tô vendo aqui que aumentou em 37,3 bilhões para de 37,3 bilhões em 2023 para 53 bilhões em 2024. Então, as universidades precisam de 2,5 bilhões para conseguir recompor o que estava com o Temer, né? Era isso que a gente estava vendo lá atrás. Enquanto enquanto as emendas aumentaram aí mais de 10 bilhões. Exatamente, Sofia. E essas emendas, boa parte delas, vão ser direcionadas para campanhas eleitorais, gastos sem nenhum tipo de planejamento social, gastos, como nós vimos no caso do orçamento secreto, gastos, Sofia, que implicam desvios de recursos, tá? Lavagem de dinheiro praticamente dessas emendas para muita gente aí, gastos mal feitos pelos parlamentares, que não estão inseridos no planejamento mal do executivo. E isso é tão absurdo, Sofia, esses valores em torno de 50 bilhões, que a gente, quando olha um orçamento tipo das universidades que precisam de 2,5 bilhões, a gente vê o quanto que a austeridade fiscal não impõe boas escolhas. A austeridade fiscal destrói quem é mais fraco. E os parlamentares, eles estão dobrando a cada ano os recursos que eles têm para fazer campanha eleitoral. E aí, Sofia, eu finalizo dizendo o seguinte: essas escolhas que nós estamos fazendo no parlamento, elas vão tornar a política cada vez disputa pela sobrevivência da democracia cada vez mais difícil. Porque se a gente fala que nós temos um dos congressos mais conservadores da história e a gente enche esse congresso de dinheiro via fundo eleitoral e via emendas para eles fazerem campanha, qual é a possibilidade desses caras não se reelegerem e dessa composição ir ficando cada vez pior? Porque é justamente a extrema-direita e a direita que fazem manipulações nas emendas. Enquanto a esquerda vai destinar parte disso para as universidades, eles vão desviar para o próprio bolso para fazer campanha eleitoral. Então, a extrema-direita ela sai fortalecida nesse processo. As universidades, que é a nossa base de apoio, inclusive, militante, política, na maior parte dos casos, elas saem prejudicadas. Então, é uma escolha horrorosa do ponto de vista econômico, social e, inclusive, eleitoral. Nós estamos enfraquecendo a democracia, ampliando desigualdades sociais e cometendo uma injustiça atroz. Perfeito, perfeito. Nada a adicionar além disso. Muito obrigada, Davi. Sempre que Davi aparece aqui no Meteora para trazer excelentes discussões como essa. E esperamos aí as próximas oportunidades. Até mais!